Exu Tiriri. Eu trabalho com Exu Tiriri, sempre trabalhei, ele é meu Exu frenteiro. Então vamos começar sobre entidades com Exu Tiriri. Vamos falar sobre o que ele bebe, ponto de força, como é o seu padê, forma de trabalhar, o que veste, cores, o que fuma e o assentamento. Já adianto que você está esperando que eu faça assentamento ou que eu diga especificamente, não. São instrumentos de Ogum. E aí eu explico por quê, obviamente por conta da sua regência. Depois a gente volta aqui para essa tabela, ok? Beleza? Exu Tiriri. Exu Tiriri já é um mistério original que vem juntamente com o orixá Exu lá no candomblé. Vamos lá. Exu Tiriri, eu não sou de candomblé, então quem é do candomblé quiser complementar aqui, maravilha. Mas é um caminho de Exu que acompanha Ogum e assim come com o mesmo junto aos cultos de nação, junto ao candomblé. Perfeito? Não entendo nada de candomblé, entendo de umbanda. Então, originalmente, não há por que puxar o nome Tiriri para descobrir, através do nome simbólico, qual é a regência. Exu Tiriri, portanto, é o mistério original de Ogum. Já veio assim antes da Umbanda nascer. Portanto, regência de Exu Tiriri e motivo. Regência, Ogum, motivo. Essa é a explicação, ok? Regência de Exu Tiriri. Ogum, orixá, Ogum. Ele atua onde? Exu Tiriri atua nas encruzilhadas. Não vou destrinchar. Exu Tiriri Lonã, Exu Tiriri das almas, Exu Tiriri das 7 encruzilhadas. Não, colocar o Exu Tiriri como um todo. A normalidade, ou falou em Exu Tiriri, você vai pensar e lembrar disso. O que bebe? Marafo. O que o Exu Tiriri que trabalha comigo pede? Marafo bom. Como qualquer Exu Tiriri pede, qualquer Exu pede. Marafo bom, charuto bom, coisa boa. Por quê? Porque eu te dou tudo que você tem, porque você não pode dar um pouquinho melhor para mim, tá? Salvo raras exceções, porque o médium também tem as suas próprias necessidades e assim cada um tem a tua própria caminhada. Mas bebe cachaça. O Tiriri que trabalha comigo, ele gosta da cachaça envelhecida. Eu não gosto de cachaça, beleza? Sou da cerveja. Mas, porém, contudo, todavia sou da cerveja e do uísque. Mas ele gosta de pinga, então não é um gosto meu. Muitas pessoas podem dizer, ele pega ali a envelhecidinha, aquela amarelinha. Não, não é. É cachaça da envelhecida por conta de ser o amarelo e o envelhecido. É uma bebida diferente da cachaça branca. Não tem envelhecida. Cachaça branca. Passou anos só na cachaça branca, pois aqui na minha cabeça vai dar o que tem e vai fumar o que tem. Hoje eu tenho uma outra forma de pensar, certo? Ele pedia, mas eu rebatia com um pensamento diferente. Ao longo do tempo a gente vai mudando, graças a Deus. Não tenho nenhum problema em admitir isso. Ponto de força, encruzilhadas. Exu Tiriri vai fazer uma oferenda para Exu Tiriri. Qual é o ponto de força? Encruzilhadas. Perfeito? Como que é o padê do seu Exu Tiriri? Normalmente, em regra, Exu Tiriri tem no seu padê a farinha, o dendê ou a cachaça, é uma outra coisa, mas o que vai além disso, porque todos vão a mesma coisa, certo? Já tem um vídeo sobre padê de mel, padê com água, padê com cachaça, padê com dendê. Como fazer um padê, como dispensar um padê. Nesse caso, Exu Tiriri pede bife de fígado, o que trabalha comigo. Se o teu pede diferente, coloca aqui embaixo e nos ajude, porque não existe somente um Exu Tiriri e o que trabalha comigo. Eu já recebi mensagem dizendo, o Exu Tiriri que trabalha comigo bebe vinho. Sem problema nenhum. Certo? Não existe só um, é uma falange muito grande. Então, o Exu Tiriri trabalha nas encruzilhadas, ele bebe cachaça e o padê vai bife de fígado e cebola roxa. Esse é o padê padrão, principalmente com Exu Tiriri que trabalha comigo. Estou falando aqui exatamente da minha própria experiência com aquilo que ele pede. A sua forma de trabalhar. Como que Exu Tiriri trabalha? Exu Tiriri, por ser de encruzilhada e por ter eu como médium, é bom que você tenha esse contexto para que você sempre saiba onde você está estudando. Por esses motivos e este contexto,
sim ou não, mas ele se manifesta em mim, só o conheço dessa forma, obviamente. Também conheço com a... Em outras pessoas também já vi a mesma situação. Ele é bastante falante, fala os seus palavrões, e quando fica meio em... fica nervoso, porque Exu, ele é a lei da regulamentação, ele é o fiscalizador, tá? Exu entidade, Exu como orixá. Eles são os orientadores, são fiscalizadores, também são ordenadores. Organização das coisas, Exu faz também. Portanto, quando o médium não faz, ou quando o consulente não faz, ele não passa a mão na cabeça, como nenhum Exu faz. Ele corrige. Falou uma, duas, três vezes, ele vai lá e tem que dizer o que deve ser dito, certo? Exu Tiriri é muito brincalhão, mas, obviamente, quando começa a trabalhar da forma que deve ser, quando alguém não escuta e está prestes a receber uma punição da lei maior, ele atua um pouco mais rígido, vamos dizer que é um pouco mais grosso, tá? Por isso que eu falei esse contexto, porque você pode dizer, ele só pegou esse negócio de você, Adélio, porque você também é assim. Pode ser que por eu ser assim, já por afinidade espiritual, ele tenha se aproximado, ou não, ele realmente seja desta forma, ou eu influencio, ou ele influencia, ou ele realmente é assim. Bota aqui nos comentários, essa é uma excelente. Outros Exus, Tiriris, trabalhando em outros médiuns, eu vi a mesma conduta. Muito rígido quando o bicho vai pegar e completamente brincalhão e vai te enrolando nas palavras até que ele pega a verdade especificamente junto à pessoa que já está se sentindo muita vontade e vai falando e vai deixando lá à frente dele tudo aquilo que a pessoa deixou de contar em uma outra consulta. Então ele fala muito bem, ele troca muita ideia, ele brinca bastante, mas com um propósito bem específico. Falar o que deve ser dito e é rígido quando a lei está chegando e o bicho vai pegar e ele não vai poder mais tirar o corpo fora. O que ele veste? Exu Tiriri veste preto e vermelho. A sua capa é bicolor, dentro vermelha, fora preta. Alguns Exus Tiriri utilizam uma camisa branca e calça preta e cartola preta ou chapéu preto com fita vermelha, ou cartola preta com fita vermelha, ou chapéu preto, mas a capa vermelha e preta. Tem até uma imagem, se você procurar Exu Tiriri no Google Imagens, você vai encontrar até uma figura muitíssimo parecida. Tá? Por isso que eu peço para você não procurar nada do teu Exu, da tua pombagira, antes dele falar, porque quando você for procurar informações sobre, você vai se surpreender e vai ter a certeza de que você está correto, você não está mistificando, ok? Quando fui procurar ele, exatamente naquela figura tinha camiseta branca, a capa e assim por diante. Porém, Exus e pombagiras não têm apenas uma roupagem. Vou explicar um negócio para você, por isso que eu abri aqui essa imagem. Exu Tiriri, pelo menos aquele que trabalha comigo, e aqueles que eu vejo trabalhando, não conheço todos do universo, ele tem no mínimo, duas roupagens. Uma de guerra, em que ele realmente é bem feio, que eu o vi muitas vezes, e tem a roupa, não é só a roupa, é a forma plasmada ou sua imagem ou como ele se apresenta normalmente. Uma roupagem de guerra, e não é que ele está com uma armadurinha, não, ele muda toda a sua forma. Para pancada, para guerra, para porrada, e muitas pessoas não têm essas características nos seus terreiros, nunca viu essas diferenças, então para algumas pessoas é muito novidade, para outras é pura marmotagem. Enfim, não estou mais ligando, já estou com 40 anos de idade, estou há anos aqui tocando esse canal, quase todo dia fazendo os vídeos, então já não dá mais para ligar para as coisas, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Tem duas roupagens, tá? Uma forma fluídica, plasmada, uma de guerra e uma de trabalho regular. Trabalho regular, camiseta branca, que ele agora também acaba modificando ao longo do tempo, mas originalmente camiseta branca. São coisas particulares, tá? Dele comigo, não é de geral, por isso que eu estou falando de geral. Camiseta branca, capa vermelha, fora preta, cartola preta, vermelha ou chapéu preto. Roupagem e cores de Exu Tiriri, sem enrolação, como vocês me pediram. Cores, vermelho e preto.
Eu já participei de um terreiro em que vermelho e preto era de pombagira e Exu, todos eles tinham que usar o preto. E assim tive alguns probleminhas nesse sentido. Porque Exu Tiriri pedia a sua vela vermelha e preta, e eles falam, mas você é pombagira, não tem alguma coisa errada? Eu falei, não, minhas cores são vermelha e preta. E eu sempre achava que eu estava fazendo alguma coisa errada, e não. É característica do Exu Tiriri mesmo. Se você deixa ele trabalhar normalmente, ele diz aquilo que ele realmente faz e como ele realmente trabalha. O que ele fuma? Charuto. Adérito, não são todos os Exus que fumam charuto? Existem alguns Exus que fumam cigarro. Existem alguns Exus que fumam, por exemplo, Exu pirata, Exu cigano. E alguns Exus, Exu pirata também, com ou o cigarro de palha ou o cigarro comum, certo? Eu não vi ainda nenhum Exu que fuma cachimbo, mas nada é impossível, nada tendo uma fundamentação específica, pode ser que realmente tenha. Assentamento. O assentamento é composto por instrumentos de Ogum, porque ele tem a sua regência em Ogum. Então isso serve para todos os Exus e todas as pombagiras. Você não vai pegar um Exu Tiririm que ele vai te pedir, por exemplo, uma âncora, porque faz parte da coroa. Não, ele vai pedir instrumentos, símbolos e terras de acordo com a sua regência, o seu ponto de força. Consegue compreender? Isso vai sempre se misturar com a própria história dele, com a sua é a falange dele, e também com a sua regência, obviamente. Isso vai se unir em símbolos, em instrumentos, em elementos para o assentamento. Todo mundo sabe que um assentamento é composto por partes de caráter geral. Existe uma base que pode ser um vaso de barro. Se você for numa loja de umbanda ou loja de artigos religiosos, você pede, eu quero vaso de assentamento, ele vai te dar um vaso mais largo, já sabe o que é. Ou é de barro, ou é de metal, ou você vai pegar o barro do quê? Não tem de plástico, né? Vai ter um barro, vai ter o metal, que mais? Tem algum jeito? Não me recordo de nenhum outro jeito, porque aí vão ser só as outras formas, né? Ou vaso, ou um caldeirão, ou realmente um de metal. Nesse caso, apesar de ser de Ogum, nós temos variações. Por quê? Com a regência de Ogum, o seu barro, o seu pote, a sua base, pode ser ou deveria ser de ferro, que é um elemento de Ogum. Nesse caso, que trabalha comigo, solicitou um vaso de barro, pintado de vermelho e preto, e assim eu fiz. Pegou terras específicas, obviamente, da encruzilhada. Se você tem um Exu Tiriri, você não tem terra de encruzilhada no assentamento, é algum problema. Então, não há problema dizer aqui, certo? Olha, o Adérito falou que no assentamento dele de Exu Tiriri tem terra de encruzilhada. Pô, se você tem um assentamento de Exu Tiriri e não tem terra de encruzilhada no teu assentamento, tem alguma coisa errada, né? Se não tem uma corrente, se não tem um cadeado, se tem uma chave, tem algum negócio errado aí. Porque olha, o Exu de Ogum, no assentamento dele, não tem ferro, não tem punhal, não tem ponteira. Não, então tem algum negócio errado aí, certo? Então isso é comum para todos. Tem uma base, tem terra e elementos da regência e mais aquilo que ele solicita. Isso que ele solicita, fique reservado. É óbvio que tem uma hematita. É óbvio que tem terra de cemitério. É óbvio que limpa com dendê. É óbvio que tem sabão da costa para limpar durante as limpezas de segunda-feira. Certo? É óbvio, né? Isso não é segredo para ninguém. É óbvio que tem ponteira, é óbvio que tem punhal, todos têm. O que ele pede isoladamente, fica enterrado, aí é uma questão particular de cada um. Nunca será igual, porque não são os mesmos espíritos, apesar de ter o mesmo nome, é a questão da falange, tá? É a teoria das falanges. Chefe de linha, chefe de falange, Exus de trabalho, assistentes, aqueles que ajudam, assistentes assim por diante, certo? Isso é coisa básica, isso é coisa tranquila. Resumo do nosso vídeo, porque já foram 14 minutos. O que bebe, cachaça, ponto de força, encruzilhada, como é o seu padê normal, tradicional, acrescentando cebola roxa e bife de fígado. Forma de trabalhar, muito falante, fala os seus palavrõezinhos, mas ele é comunicativo, como é normalmente os Exus de encruzilhada. O que veste? Capa, cartola, camiseta branca, a capa bicolor, vermelha dentro, preto fora, chapéu ou cartola preta
e com detalhe vermelho ou somente preto. O que fuma? Charuto, assentamento, já foi falado alguns dos seus instrumentos. História. Desculpa, mas para mim isso não existe. A história do... Poderia ser a história do chefe de linha, mas eu não conheço. A história que é contada é do espírito que está contigo. E a história do Exu Tiriri que me acompanha não é a mesma história do Exu Tiriri que te acompanha, porque são espíritos diferentes, conceito de falanges. Se você gostou, clique em gostei e compartilhe nas tuas redes sociais. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho que você fica sabendo de todas as novidades desse canal. Desculpa tomar tanto tempo assim. Um grande abraço, espero que você tenha aproveitado, seja bom para a sua vida. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo 7 Montanhas do Brasil.